Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, juntamente com seus familiares e amigos. Continuem seguindo as orientações das autoridades de saúde, utilizando máscara nos lugares públicos, evitando aglomerações, fazendo higienização das mãos. Dito isso, pessoal, vamos dar continuidade aos estudos. Na nossa aula anterior, a gente falou um pouco sobre ditadura militar no Brasil. Agora nós vamos ver como ocorreu ditaduras militares também na maior parte da América Latina, certo? E principalmente porque nós estamos num contexto entre período da Guerra Fria, onde é que o mundo está dividido ao meio. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética, que ainda era muito poderosa nesse período. Então, de um lado, Estados Unidos, capitalismo, do outro lado, União Soviética, socialismo. Então, aqui a gente tem uma questão, vamos fazer uma questão, né? Falando justamente sobre isso. Então, vamos lá. A ditadura chilena, comandada por Augusto Pinochet, ficou conhecida como uma das mais sangrentas da América Latina, com mais de 60 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Entretanto, no âmbito econômico, o país conheceu durante seu governo autoritário um crescimento maior que os demais países dessa região, com um receituário baseado. Então, aí ele tem as opções. Alternativa A, nas substituições de importações, no keynesianismo, no neoliberalismo, no socialismo, no mercantilismo. Então, a gente analisando a questão, a gente vê o quê? Está falando sobre a ditadura chilena do período Pinochet, não está falando do ponto de vista social, está falando do ponto de vista econômico. Ou seja, como era a economia do governo Pinochet. Pronto, a gente traduz todo o texto base nisso. Como era a economia no governo Pinochet? Então, ele quer saber se essa economia era de substituição de importações, era o keynesianismo, é o neoliberalismo, é o socialismo, é o mercantilismo. Bom, mercantilismo nós já sabemos que não é, pessoal. Tá vendo? A gente já elimina. Sempre que fazer questão, procura aí por eliminação. Eliminação, até você ficar entre duas, que aí você já está numa excelente condição. A resposta aqui é socialismo não, ele se opôs justamente ao socialismo do Salvador Allende, né? E aqui a resposta é neoliberalismo, né? Então é a alternativa C, neoliberalismo. O Chile, ao lado da Inglaterra, foi um dos primeiros países a adotarem medidas pautadas pela doutrina econômica do neoliberalismo. Então, a economia de Augusto Pinochet era o neoliberalismo, certo? Certo? Então, aqui a gente dá até uma olhadinha numa reportagem falando sobre isso. Ó. O Chile deve ser um milagre econômico ao governo Pinochet, né? Aí ele comenta. Pinochet entregou o comando da economia ao chamado Chicago Boys, falando do capitalismo. Quem é o responsável pelo milagre econômico chileno? Há pouco mais de 45 anos, o país sul-americano decidiu seguir até então inexplorado caminho do neoliberalismo econômico. Então, pessoal, essa foi a nossa questão, essa foi a nossa atividade, né? Desejo que todos estejam bem, né? E até a nossa próxima aula, correto? Continuem firmes nos estudos, se dediquem, vejam bastante questões, porque o Enem se aproxima. Um abraço a todos.